que a paz do Senhor Jesus esteja com o seu coração. Estamos de volta, graças a Deus, com mais uma live, mais um devocional. Vamos orar ao Senhor. Bendito Deus e eterno Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na Tua presença nós nos colocamos, te agradecendo pelo privilégio e alegria de juntos estarmos, Senhor, diante do Teu altar. Eu quero te pedir mais uma vez que Tu estejas conosco, trabalhando nas nossas vidas, operando nas nossas vidas, alcançando as nossas vidas, tocando as nossas vidas. Estamos chegando, Senhor, dentro de um pouco tempo, a 4 anos de live, de ensino todo dia da Tua palavra. E eu não tenho dúvida que o Senhor há de continuar fazendo coisas tremendas no nosso coração e nas nossas vidas. Alcança cada homem, cada mulher, cada pai, cada mãe, cada filho, cada filha. Alcança a todos os familiares dos Teus filhos de forma preciosa. Que os céus estejam abertos e a Tua graça de Deus seja profundamente manifesta e revelada sobre cada um deles. Estamos envolvidos em um mês de oração, Senhor, até o dia 13 de dezembro, clamando por um final de ano abençoado, clamando por um ano de 2024 marcado pela Tua bondade. Eu sei que tudo passa por escolhas, decisões, mas também pela dependência do Senhor. E eu te peço, fica conosco, porque se o Senhor estiver conosco, todas as decisões e toda a movimentação da nossa vida será em todo o tempo acertada para a glória do Teu nome. Por isso, fica conosco, age conosco, trabalha conosco, revela-te para a gente. Uma vez mais é o que eu te peço, já te agradeço, no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Salmo de número 147, verso 14 diz: Ele é o que dá paz ao teu território. Ele é o que dá paz ao teu território. Que esta paz permaneça, prevaleça em todo o tempo da sua vida sobre você e sobre os seus. Que seja assim, no nome de Cristo Jesus. Amém, amém. Vamos juntos adorarmos ao Senhor. Você pode adorar o Senhor com alegria nesta manhã, independente das circunstâncias. Ele está vindo aí, Ele está chegando. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez.
pra te adorar, eu vivo pra te adorar, eu vivo só pra te adorar, engrandecer seu nome, Jesus, Jesus, pra te adorar, eu vivo pra te adorar, eu vivo só pra te adorar. Fazem cantar santo, santo, santo. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza. Eu quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza. Eu quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza. Eu quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza. Eu quero ver tua face. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você, Jesus. Só quero ver você. Só quero ver você, Jesus. Contemplar tua beleza, contemplar tua beleza. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração. E quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? É Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? É Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei da glória. Eu abro meu coração, Rei da glória. Jesus é o Rei da glória. Jesus é o Rei da glória. Abro meu coração. E uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os
você possa continuar na presença dele, você possa bendizer o seu nome, você possa todo dia desejar ficar na presença dele, em comunhão com ele, vivendo um relacionamento profundo com ele, íntimo com ele, porque é tudo que ele quer. Ver esse desejo no seu coração, na sua alma, no seu ser, todo dia. Por isso vamos continuar adorando a esse que vive e reina para sempre. Quero te dar tudo que é meu. Quero te dar tudo que é meu. Toma toda dor, trata com amor, e o que foi ferido se cicatrizará. A tua aflição toca o coração, e o que foi partido inteiro se fará. Pois não há nada que o teu amor não possa remendar, não há nada que o teu amor não possa restaurar, não há nada que o teu amor não possa reparar, não há nada que o teu amor não possa remendar, não há nada que o teu amor não possa restaurar, não há nada que o teu amor não possa reparar. Você pega algo feio e transforma em algo lindo. Você pega algo quebrado e conserta para a tua glória. Você pega algo escuro, então brilha a beleza. Você pega algo perdido, e então remete todo o quadro. Você pega algo feio e transforma em algo lindo. Você pega algo quebrado e conserta para a tua glória. Você pega algo escuro e então brilha a tua beleza. Você pega algo perdido e então reverte todo o quadro. Pois não há nada que o teu amor não possa reparar, não há nada que o teu amor não possa restaurar, não há nada que o teu amor não possa reparar. Não há nada que o teu amor não possa remendar, não há nada que o teu amor não possa restaurar, não há nada que o teu amor não possa reparar, não há nada que o teu amor não possa, não há nada que o teu amor não possa, não há nada que o teu amor não possa restaurar, fazer tudo de novo.
Não há nada que o teu amor não possa restaurar. Não há nada que o teu amor não possa reparar. Vamos continuar na presença de Deus, adorando ao Senhor. Essa seja a certeza sobre o nosso coração, que os olhos dele estão sobre as nossas vidas em todo o tempo, que os olhos dele estão sobre o nosso coração em todo o tempo, que os olhos dele estão voltados para a nossa vida em todo o tempo. Por isso, permaneçamos nele, buscando a ele, deixando em todo o tempo que ele continue se revelando como Deus fiel e grande sobre os nossos corações, sobre a nossa história, sobre a nossa vida. Que ele continue agindo em você, em mim, em nós, em todo o tempo. Que a gente continue deixando ele permanecer, cuidando, trabalhando, agindo, operando, se movendo, se revelando sobre as nossas vidas, porque de verdade o olhar dele está sobre a nossa vida. Mesmo quando as coisas não vão tão bem, mesmo quando alguma coisa parece não é fora daquilo que a gente programou ou pensou, ele permanece sobre as nossas vidas. Por isso, nós vamos continuar na presença dele e vamos deixar que ele, mais uma vez, ministre aos nossos corações,
Daqui a pouco nós vamos juntos meditarmos na palavra de Deus. Deus abençoe a todos que estão chegando aí. Um bom dia aí para a irmã Wanda, que a paz de Jesus esteja com cada um. Deus abençoe a vida da irmã Fernanda, Deus abençoe a irmã Fabiana Kelly, Deus abençoe a irmã Jeane, Deus abençoe aí a vida da irmã Rose, todo mundo que tem passado aí, que Deus em Cristo Jesus abençoe seu coração e a sua vida. Vamos continuar adorando ao Senhor. Vamos continuar na presença de Deus, adorando ao Senhor. Grande alegria receba sobre a sua vida. Jesus olhou para mim e com sua meiga voz me disse: não temas que estou contigo, sou o teu amigo, sou teu protetor. Meu Deus, que lindo. Sentimento tão seguro, vou a minha
enfim me abrigar. Se Ele está comigo, eu não temo a morte. Estou seguro, Cristo é meu castelo forte. Quando me sinto fraco, às margens do fracasso, eu oro. E busco então na Bíblia a força que preciso para continuar. Vem do alto auxílio, a presença desse amigo, o seu nome é Jesus. Me toma pela mão, me alegra o coração, traz-me a salvação. Castelo forte está sobre a rocha, nele eu posso enfim me abrigar. Se Ele está comigo, eu não temo a morte. Você tem segurança nele. Estou seguro, Cristo é meu castelo forte. Se Ele está comigo, eu não temo a morte. Estou seguro, Cristo é meu castelo forte. Amém e amém. Que Ele continue sendo nas nossas vidas, isso seja parte da nossa convicção de que Ele é o nosso castelo forte. Gente, vamos abrir a palavra nesta manhã com alegria e com carinho. Estamos vindo de uma noite abençoada. Tivemos ontem nosso momento aqui de ceia e foi um momento muito especial na presença de Deus. O Senhor operou, o Senhor trabalhou, nós sentimos Ele falando aos nossos corações, não é, sobre as coisas que Ele pode identificar com relação às nossas vidas, as coisas que Ele pode identificar com relação à nossa vida. E foi uma bênção podermos meditar na palavra juntos e permitirmos que o Espírito do Senhor nos alcançasse, né, de forma preciosa, como Ele nos alcançou. Ontem à noite, foi uma noite de ceia muito abençoada. Ainda custei um tempinho para dormir debaixo da glória de Deus. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Eu louvo o nome de Jesus pelas mãos dele estendidas sobre todo esse trabalho e sobre esse ministério que ele tem erguido para ser um agente de consolação para vidas, para histórias, para casas, para lares, para famílias. Eu quero louvar a Jesus por tudo que Ele tem feito e agradecê-lo pelas muitas pessoas que oram por nós, que oram por esse ministério, que não é de uma pessoa nem de um homem, mas da Igreja do Senhor Jesus. Então que o Senhor, e do Senhor Jesus principalmente, mas que o Senhor continue trabalhando nas nossas vidas e nos ajudando
Deus abençoe a irmã Jeane, pastor Gilvan, pastor Eliane, irmã Luciana, a Laurinice passou aí também, a todos que têm passado, recebam o nosso carinho, recebam o nosso amor como irmãos em Cristo Jesus, como gente salva por Jesus, como gente perdoada por Jesus, como gente resgatada por Jesus, como gente que teve a graça de receber o Espírito Santo de Jesus sobre suas vidas. Recebam o nosso abraço, nosso carinho e lembre-se, você não está sozinho, por isso não desista de você, porque nós não vamos desistir. Estamos em todo o tempo orando pela sua vida. Estou sentindo só falta, porque eu vi os irmãos entrando aí, a nossa hashtag não aparece. A gente vai perdendo o costume de digitar, porque já fez tantas vezes aí, né? Quase 4 anos de live, todos os dias aqui cultuando, buscando ao Senhor, e eu sei que esse tempo tem sido um tempo produtivo, porque nós não estamos investindo tempo diante de outrem, mas do Senhor. Investir tempo na presença de Deus nunca é perder, sempre é ganhar. Eu tenho dito, e esses últimos 15 dias tem algo que o Espírito Santo tem soprado à minha mente, aos meus ouvidos e ao meu coração. Semear é viver, semear é viver, semear é viver, semear é viver, semear é viver. Então, que a gente continue semeando do nosso tempo, da nossa vida, do nosso coração, das nossas boas sementes, e o Senhor sempre nos fará ter no seu depósito o que colher em todo o tempo da nossa vida. Ageu, capítulo 1. Você sabe que a base dessa nova temporada de mensagens, onde estamos falando sobre a renovação do entendimento, a renovação da mente, está em Romanos capítulo 12, o verso de número 2. E nós estamos pensando também a partir de alguns livros da Bíblia. E eu comecei ontem por Ageu. Então, não é um livro que eu não tenha passado por ele aqui em outro momento. Eu sempre gosto de falar isso, porque, graças a Deus, a minha memória, ela não é uma memória que tem cooperado em todo o tempo, mas tem cooperado. Não tem cooperado em todo o tempo, mas tem cooperado muito para que eu possa sempre guardar a lembrança de muitas coisas que a gente ministrou. E isso eu não tenho muitas vezes registrado, mas olho aqui para a Bíblia e eu lembro de tudo, porque são coisas que ficam no nosso coração, na nossa mente, e que fazem parte da nossa prática diária de vida, porque nós não falamos de fé para não andarmos em fé, não falamos de esperança para não nos movermos nela, não falamos de santidade para não buscar no Senhor, não falamos de vida com Deus para não estarmos nele. Estamos no Senhor. E é bom saber que até aqui Ele tem nos ajudado. E foi, talvez hoje, a primeira expressão que eu disse hoje pela manhã. Até aqui nos ajudou o Senhor. Ageu capítulo 1, voltemos aí, entre o verso de número 3 e 6, depois nós vamos continuar, e aí em sequência, na próxima segunda-feira, nós vamos continuar estudando com base nessa temática sobre a renovação da mente. Nós vamos continuar a partir do verso 7 até o verso de número 11, apesar de que eu já fiz uma leitura inicial e de abertura extensa, que foi do verso 3 ao verso 15, mas eu quero agora pegar essas porções para que a gente possa, a partir delas, estar extraindo lições para a nossa vida. E como a gente tem tempo até o final do ano, nós vamos continuar, digo tempo para podermos ler cada passagem bíblica a cada manhã, nós vamos fazer isso para a glória de Jesus. Então olha aí para o verso 3, Ageu capítulo 1, verso 3 ao verso 6.
Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Ora, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos, semeais muito, recolheis pouco. Comeis, porém não vos fartais. Bebeis, porém não vos saciais. Vestivos, porém ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o num saco furado. Bom, eu disse para vocês que esse livro é um livro pós-exílio ou pós-exílico, como você queira chamar. Um livro pós-cativeiro babilônico. E nós temos figuras que eu citei aqui que estão como vozes bem presentes no período do cativeiro, né, como Jeremias, Ezequiel, Daniel, enfim. Assim como depois do cativeiro. E eu recomendo que você leia Jeremias capítulo 29, versos 10 e 11, e leia também Daniel capítulo 9 todo, principalmente do verso 1 ao verso de número 23. Porque havia um período para o cativeiro que o povo estava vivendo. E esse período se encerra. E Deus levanta uma figura que já havia sido profetizado sobre ele para ser um canal de bênção para a vida do povo. E estes que agora regressam, toda a narrativa desse regresso nós temos entranhada ali no livro de Neemias, né, e também no livro de Esdras. Recomendo que você leia Esdras capítulo 1 ao capítulo 5, para você se situar. Bom, quando esse processo de regresso do cativeiro acontece, a gente tem vozes que vão se erguendo, porque as pessoas retornam a uma realidade que as coloca em uma situação muito delicada. E a realidade, a princípio, ela já está tendo a sua modificação e a sua mudança, porque Deus ergue uma figura como Neemias para reerguer os muros, enfim, para fazer algumas coisas. Uma cidade sem muro naqueles dias, como é citado, por exemplo, em Zacarias capítulo 2, era uma cidade desprotegida. Era uma cidade desprotegida, vulnerável. Então, Deus usa Neemias para fazer uma grande obra. Mas existe algo que ia além das paredes externas, que ia além do que tinha, do que diz respeito ao interesse pessoal de cada um, de se sentir protegido. Eu vou dizer mais uma vez de outra forma, que havia algo que ia muito além daquelas paredes, além dos muros erguidos, das portas colocadas no lugar. Havia algo que ia além desse interesse, dessa preocupação, que é a preocupação primária ou prioritária de qualquer coração, de se autoproteger, de se autopreservar. Havia algo que ia além, porque toda a estrutura das casas, das famílias, dos lares ali, elas estavam ligadas a um ponto principal. E deste ponto principal fluía vida para todo mundo. E este ponto principal, ou este lugar principal, ou este espaço principal que eu estou destacando aqui, de onde toda a sobrevivência das famílias procede, era o santuário de Deus, que foi alvo da destruição na invasão de Nabucodonosor a Jerusalém. E quando este santuário, ele agora é encontrado apenas as ruínas dele, o povo ocupa o seu coração com aquilo que Neemias fez,
e ocupa o seu coração com aquilo que resta a cada um fazer. Porque o processo agora não é só de reconstrução dos muros da cidade, mas é um processo de reconstrução dos lares, das famílias, das casas. E aqui não tem a ver apenas com a questão da relação de vida e da relação de vida espiritual dessas pessoas, perdão, mas tem a ver com outra coisa, que é a reconstrução propriamente dita das casas como estrutura. É um recomeço e a gente precisa entender que é um recomeço. É um recomeço para todo mundo que está envolvido ali. Então, quando a gente observa esse processo se manifestando a partir do recomeço da vida de todo mundo, a atenção das pessoas precisa se voltar para o templo. Porque a casa depende do templo. E olhar para o templo aqueles dias era entender que o Senhor habitava no meio do seu povo. E essa era uma ideia do Antigo Testamento. Eles olhavam para o templo e entendiam que o Senhor estava ali representado. Assim como a Arca da Aliança, por exemplo, ela era vista como esse símbolo da presença de Deus no meio do povo. Então, construir qualquer coisa, não considerando o santuário, era o mesmo que dizer que estava alicerçando toda a estrutura da casa em areia. Porque a prioridade deveria ser o que era do interesse de Deus e do coração do povo. Porque sem essa estrutura de pé, se dizia que duas coisas aconteciam. Não havia uma relação contínua e diária com Deus. E não havia, da parte de Deus, sinais. O que faria todo mundo entender, nós temos um muro, mas não estamos protegidos com os muros, porque se alguém edifica a cidade, nada adianta se o Senhor não velar por ela. Então Deus ergue algumas vozes. Entre essas, aparece aí o sumo sacerdote Josué e a figura de Zorobabel, ou a pessoa de Zorobabel. E estes que aparecem aí, aparecem para colocar essa estrutura do santuário de pé. Isso custa algum tempo, vai custar anos. Por quê? Porque o povo em si, que está envolvido nesse processo todo, sendo a princípio motivado pelo profeta Ageu, sendo a princípio motivado pelo sumo sacerdote Josué e por Zorobabel, principalmente por Zorobabel, este povo que aparece aí sendo motivado, em algum momento eles vão parar olhando para essa realidade dessa reconstrução e vão desanimar. Por que eles desanimam? Porque eles ficam fazendo uma comparação da realidade do templo que eles estão construindo com o templo antigo de Salomão. E você sabe que a estrutura do templo de Salomão era uma coisa absurda, uma coisa extraordinária. Então, para quem está recomeçando das cinzas, das ruínas, do pó, para quem está recomeçando do zero, é muito difícil você fazer esse tipo de comparação, porque isso não ajuda em nada a sua fé. Quando você olha para trás, você lembra de dias em que tudo estava bem, em que tudo estava em paz, e você de repente ao olhar isso diz, naquele tempo tudo era favorável a mim. Só que de repente você começa a perceber que alguma coisa modificou. E o que é que modificou? O processo de cativeiro tirou de você recursos. O processo de cativeiro tirou de você algumas habilidades. O processo de cativeiro arrancou de você algumas coisas. E isso lhe fez ver que tudo que esteve em pé um dia, agora está no chão, no pó e na cinza. E isso é o que o povo consegue enxergar.
Então eles estão começando e vão olhando, e eu penso que eles olham para a estrutura e dizem, isso aqui jamais vai chegar ao nível do que foi nos dias de Salomão. Como eu sei disso? Olhando para o capítulo 2 de Ageu, versículo 3, quando a Bíblia diz que eles mesmos ouvem a voz de Deus dizendo assim, ó, quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? A primeira glória aqui tem a ver com o templo e o templo de Salomão. Ele diz, olha, vocês estão olhando para ela, verso 3, e diante dos vossos olhos, ela é nada. Ou seja, a casa que está ficando de pé aqui, para vocês, nada é. Não tem valor algum. Por quê? Porque as memórias da glória passada estão fazendo com que eles consigam desconsiderar todo o trabalho que está sendo feito no agora. E eles desconsideram porque para eles a estrutura de lá é muito diferente da estrutura daqui. Mas essa estrutura daqui também tem promessa. Essa estrutura daqui também tem negócio de Deus. Essa estrutura daqui também está debaixo do cuidado, do amparo de Deus. Mas no coração deles, eles não veem assim. E quando isso acontece, o que resta a eles? Duas coisas. Primeiro, interromper o processo de cooperação com esse santuário, com essa obra, com esse plano, com esse projeto, com essas coisas de Deus. Eles interrompem. Em outras palavras, eles fecham a mão. Eles fecham a mão. Segundo, eles interrompem toda a construção. E no ato de interromper a construção, eles direcionam por conta própria tudo aquilo que antes era recurso para algo construtivo em Deus, para as suas coisas pessoais. E quando isso aqui acontece, é o momento onde Ageu vai se apresentar como profeta. Porque para mim o profeta ele aparece, como no Antigo Testamento é citado, ele é um nabi. O profeta ele é um batedor de águas, um agitador de ambientes. Onde ele chega, ele carrega uma palavra que vai mexer com vidas, com coração e estruturas. Eu estou falando do profeta do Antigo Testamento. Estou falando de profeta do Antigo Testamento. Quando eles chegavam, mexiam com estruturas. Gente, às vezes, ficava com raiva, outros odiavam, e tinha outros que diziam, louvado seja Deus pela vida do profeta. Mas quando ele chegava, ele era um nabi, um batedor de água. Isto nos faz entender que quando ele chegava, ele mexia com o lugar, com o ambiente, com as pessoas, com a mensagem que carregava. Só que no caso de Ageu, diferente de quem, por exemplo, profetizou a destruição da terra, daquela terra, que foi Jeremias, Ageu ele aparece aqui como um profeta com duas características. Ele é um instrumento de consolação a princípio. E eu digo isso porque até mesmo na repreensão que ele dá no capítulo 1, ele vai também confortando o coração do povo. Inclusive eu citei ontem o capítulo de número 1 de Ageu, no verso de número 13 e o verso 14. Ageu também aparece não só como um instrumento de consolação ou um agente de consolação, porque ele repreende, mas joga o óleo sobre o povo. Ele bate, mas também joga ali o remédio,
onde a ferida está aberta. Mas em segundo lugar, ele aparece aqui como um instrumento que Deus usa para levar os olhos do povo para a direção certa. E ele aparece aqui como um agente, agora não só de consolação, mas de motivação, um agente motivador para a vida desse povo, fazendo esse povo tirar os olhos do ontem. E é por isso que no capítulo 2, verso de número 3, esse olhar que o povo tem para o passado, Ageu vai dizer, direcione para o futuro. Porque quem viu esta casa na primeira glória vai se assustar com o que vai ver da glória que há de vir. Então Deus levanta Ageu nesse período. E aqui é bom levar em consideração que Ageu está se erguendo em um período em que Deus tem Zorobabel como líder, Josué como sumo sacerdote. Mas o líder aqui não consegue. O sumo sacerdote aqui também não consegue. Não consegue o quê, pastor? Fazer o olhar do povo. Ler aquilo que eles estão realizando com a fé que Deus exige e espera que eles leiam. Essas coisas Deus guardou para os profetas. Agora, o que eu acho incrível é que Deus faz a junção disso. Deus une a liderança de Zorobabel com o sacerdócio de Josué. E une o sacerdócio de Josué com o ministério profético de Ageu. Eu sei que tem outras figuras, como Zacarias e outros profetas, eu não quero falar sobre isso agora. Mas Deus une esses ministérios, Deus une esses dons, Deus une essas vocações. E aí é onde a gente começa a entender que Deus não só une pessoas, Deus une propósitos, Deus une dons, Deus une vocações. E vai ficar claro a partir disso. Porque quando o povo para de fazer, por mais que o sumo sacerdote Josué tentasse gritar dizendo, gente, vamos lá, vamos fazer, eles pararam. Por mais que Zorobabel, como um grande líder, batesse as mãos, gente, vamos fazer o que temos que fazer, eles teriam dificuldade de voltar. É por isso que Deus começa a levantar essa voz profética. E aqui eu percebi duas coisas também que eu quero destacar antes de trazer a reflexão desta manhã. Eu percebi duas coisas. Que todo o trabalho que está sendo feito, ele só tem sentido se sobre ele há uma palavra de Deus. O que eu estou dizendo é que tudo que você está se movendo para fazer, você se move tendo ciência de que tem uma palavra de Deus aí. Porque há promessas sobre a sua vida. Só assim, essas interrupções que acontecem no caminho, essas interrupções que acontecem no trajeto, elas vão perder a força diante do desejo de recomeçar. Porque todo o tempo que se para e toda a interrupção tem um poder de mexer com muita coisa dentro da gente. É como se você pegasse um cano que por ele ali corre aquela água para servir uma casa e colocasse pedras e mais pedras e outras coisas ali dentro dele. Você ia perceber que o fluxo não seria normal, algo ia dificultar. Talvez alguma água chegasse mais à frente, mas seria resquícios daquela água. Porque ele estaria ali bloqueando
a passagem e o fluir dessas águas. A vida da gente é como esse cano e quando há interrupções, o que flui são gotas daquilo que a gente recebe. A gente não consegue jorrar, a gente não consegue transbordar. E é aí onde eu digo que uma palavra de Deus faz toda a diferença. E se você tem uma palavra sobre a sua vida, não importa o que está bloqueando. Essa palavra é como um martelo que esmiuça a penha. Ela quebra pedras, ela quebra rochas. E ela vai passar por cima de tudo que for necessário passar, para que o nome do Senhor seja engrandecido, para que o nome do Senhor seja honrado, para que o nome do Senhor seja exaltado na sua vida. Deus está lhe convidando nesta manhã a se apropriar de uma palavra que Ele já lhe deu. Deixe que a promessa fale aonde você parou e no que você parou. Porque em tudo que você parou, essa promessa vai te mover para frente, vai te mover para cima, vai te mover para a glória de Deus. Uma segunda coisa importante que eu percebo aqui antes de começar a nossa reflexão é que há uma necessidade muito grande nesses dias de interrupção, de mesmo não agindo, estarmos com os ouvidos abertos para ouvir a direção. Por que, pastor, você está dizendo isso? Porque Deus não desiste de quem para, mas Deus tem problema com quem não ouve. É por isso que a Bíblia diz assim: quem tem ouvidos, ouça. E tem muita gente que deixou de ouvir. A Bíblia diz: surdos ouçam a voz de Deus. Entre os milagres que Jesus fez nos seus dias, Ele não só colocou gente para falar, Ele também abriu os ouvidos de pessoas para que pudessem ouvir. E por que isso? Porque Ele considera importante que se ouça. E às vezes, alguém pode até dizer: mas fulano não escuta. Fulano talvez tem dificuldade e não ouve. Mas Deus, que quer que alguém ouça, vai lá e diz a alguém: faz aí uns gestos, e ele vai entender o que eu estou dizendo a ele. E prepara profissionais dentro dessa área para ser instrumentos ali, para comunicarem daquilo que estão recebendo de Deus para a vida deles. Deus tem desejo que alguém ouça. A questão aqui não é se a gente para, a questão é se a gente parou, mas continua ouvindo. Por que eu digo isso? Porque Deus está levantando um profeta com uma mensagem, e essa mensagem precisa ser ouvida. Então, leve em consideração viver tudo que você está vivendo sem permitir que a sua audição esteja fechada. Mas simplesmente dê a ela o comando e diga para ela: você se abra para ouvir o que Deus tem para lhe dizer. E isso você tem que falar com você mesmo no seu desânimo também. Isto você tem que falar com você mesmo quando você fez comparações na sua vida e disse: bom, eu sou a pior pessoa desse mundo. Quando você olhou para todo mundo e para a estrutura de todo mundo e disse: a estrutura de todo mundo é nível templo de Salomão. Comigo as coisas não fluíram, as coisas não andaram, as coisas não aconteceram, só que Deus sabe como faz. E Ele colocou você hoje aí para ouvir essa palavra e te dizer: a interrupção não é o problema, o tempo que parou não é o problema. A questão é se você ainda ouve. Você está ouvindo?
Então, se você está ouvindo, receba a palavra de Deus. Em Ageu capítulo 1, verso 13, ele diz: eu sou convosco. Ouça essa palavra. Eu sou contigo. Ele está dizendo que ele é contigo. Se você ouvir, a promessa vai te mover de novo. Se você ouvir, e agora ouvir com um discernimento, com uma percepção diferente, Deus vai começar a movimentar a sua vida para as coisas boas que Ele tem para você. Porque Ele quer revelar que você não tem só a promessa. Com base no verso 1, verso 3, eu digo que Ele quer revelar que você tem a presença dEle na sua vida. Agora, tudo isso que eu estou falando aqui não será suficiente. Porque se você tem uma palavra no coração, e se você abre o ouvido para Deus confirmar que é na sua vida e para você recobrar o ânimo e voltar a fazer o que fazia, então leve algo para a sua vida sempre. Tudo isso é maravilhoso, mas não será suficiente se você não mudar sua mentalidade. O que faz o povo parar? A comparação das casas. Aonde estão os olhos do povo? Aonde estão os olhos? Aonde estão os olhos das pessoas? Aonde estão os olhos das pessoas? Os olhos das pessoas que ali aparecem são olhos que estão voltados para o passado. Para onde Ageu quer direcioná-los? E o próprio Deus também. Ele quer direcionar esse povo para o futuro. Só que para isso acontecer, tem que haver uma mudança na mente. E eu disse o que é que bloqueia a renovação da nossa mente ontem, onde eu falei sobre a religiosidade e outros pontos. Isso bloqueia, eu falei sobre as coisas que bloqueiam a renovação da nossa mente. Porque para que a renovação aconteça, nós precisamos ter a palavra aqui. E ter a certeza de que o que ele está dizendo revela-se aqui. E isso tudo tem que gerar na nossa vida uma sensibilidade espiritual. E aqui vai duas coisas que eu vou lhe dar como conselho a partir da palavra que serve para mim e para a sua vida. Primeiro, desarme-se desse olhar que você tem para si mesmo. Porque esse olhar te faz entender que você é alguém que já sabe de tudo, de todas as coisas. É como se você entendesse que já aprendeu o suficiente ou tudo. Desarme-se disso. Porque não há renovação na mente enquanto nós levantamos esses muros e dizemos eu já sei. A minha maior dificuldade em aconselhar, em conversar, em dialogar com algumas pessoas é o quanto elas insistem em dizer para mim que elas sabem. E aí para mim vem uma questão. Se elas sabem mesmo, ou se sabem e o que sabem não deixa virar parte da sua vida. Por que eu digo isso? Porque a história delas parece que não mudava. Elas vão ficar a vida toda nas mesmas questões porque não se permitem aprender,
não se permitem ser ensináveis, não se permitem se abrirem para um novo aprendizado. É gente com 2 anos de idade engateando, achando que tem 60. É gente com 5 anos de idade, ainda está na mamadeira e na fralda, achando que tem 70. E não conhece do caminho uma risca. Não conhece do caminho uma noite escura. Não conhece o dia do desespero, não conhece o dia do aperreio, o dia da preocupação, o dia onde você leva um baque por causa de informações que recebeu, que mexe. Não passaram muitas vezes pela peneira de Deus. E vivem dizendo, eu sei, eu sei, eu sei. E eu não tenho dúvida de que sabem. A questão é que há um hiato entre o saber e o aplicar o que se sabe. E aí o Espírito de Deus te coloca hoje aí para te dizer, deixe de ser resistente quanto a isso. Torne-se ensinável. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque no capítulo 1, verso 7 de Ageu, não vou entrar em detalhes agora, ele diz, assim diz o Senhor, considerai os vossos caminhos. Em outras palavras diz, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos e vede como é que estão as coisas. Então desarme-se dessa coisa que muitas vezes gera em você um entendimento de que você já aprendeu tudo. Você é uma criança diante de Deus. E Deus, como seu professor, ele tem uma infinidade de coisas sem limite para te ensinar. E como é que eu faço isso, pastor? Bom, Jesus disse que se alguém quisesse vir após ele, tomasse a cruz e o seguisse. Renunciasse a si mesmo. Isso é mesmo que dizer para você, não, você não fala. Não, você não vai falar. Não, eu não lhe dou o direito de falar. Você vai ouvir. Isso é muito bom quando a gente consegue falar assim com a gente, porque a gente está dizendo para o nosso próprio coração. Torne-se ensinável. Deixe de orgulho besta. Porque tudo que você tem como palavra e tudo que você tem da presença de Deus, isso não vai poder fluir em você. Enquanto você não se abrir para ser ensinado. Segundo, conselho que eu dou. Olhe para o céu com esperança, estando ciente de que quem te vê, quem te assiste, não te faria chegar onde chegaste, viver o que viveste, para não te conduzir para um futuro de realizações, de favor, de comunhão com Ele e de honra da parte dele. Ele diz no capítulo 2 de Ageu, no verso 19, um texto que eu gosto muito de compartilhar com os irmãos, ele diz assim, porventura ainda há semente no celeiro? Além disso, a videira, a figueira, a romeira, a oliveira não tem dado seus frutos. Ele está dizendo, tudo está improdutivo. Mas deste dia em diante, vos abençoarei. Eu vos conduzo a um tempo de bênção. Eu tiro vocês da escassez. Eu tiro vocês da limitação.
Quando o Senhor vai me tirar? Quando vocês se tornarem sinais. Quando o Senhor vai me tirar? Quando vocês olharem para cima com esperança. Porque enquanto você olhar para o passado e ficar dizendo, já houve uma glória aqui, não há mais, porque essa glória era uma realidade no tempo que o templo de Salomão estava erguido. Agora não está mais aqui. Bom, Deus não parou nas paredes do templo de Salomão. Deus não parou nas experiências que você teve. Deus não parou nos cultos que você viveu. Deus não parou na glória vivida em dias de força, em dias de alegria. Não, Ele continua sendo o mesmo. Agora, se tem alguém que tem interesse em revelar para você que Ele continua o mesmo, é Ele. E Ele tem interesse que seu coração se abra para que crê que Ele é o mesmo. E crê que da forma que Ele fez no passado, Ele tem muito mais para fazer hoje. E da forma que Ele está agindo hoje, Ele tem coisas muito maiores para o amanhã. Você tem olhado para cima com esperança? Porque é isso que Ele convida o povo a fazer. No capítulo 2, eu vou citar apenas para ilustrar. No capítulo de número 2, ele diz assim, verso de número 6. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca. E farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações. Então encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Ele estava dizendo, eu vou fazer tremer os céus e a terra. Olhem para cima, com esperança. Por quê? Ele diz, eu tenho o controle dos céus e da terra em primeiro lugar. Segundo, eu tenho o controle das nações da terra. E posso manifestar a minha glória onde eu quiser, inclusive nesta casa. Mas tem uma outra coisa, verso 8 ele diz, minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Agora, eu estou falando sobre a renovação da mente. Ela passa por esse desarmar-se e permitir-se ter um coração ensinado. Ela passa por esse olhar com esperança para o céu, sabendo que do céu vem todas as coisas. Prata, ouro, movimentações de Deus, ações de Deus, operações de Deus, glória de Deus. O que é que esse povo precisa? Uma palavra, a presença de Deus, como eu citei anteriormente, mas em terceiro lugar, uma mudança na mente. Eles estão aqui, olhando para as paredes do templo e lembrando do passado. Isso é uma questão da mente. Você ficar preso no ontem, quando o que Deus está fazendo hoje é extraordinário, é glorioso. Porque a gente deixa de considerar que Deus está erguendo em tempos de regresso de cativeiro. A gente começa a dizer, bom, mas naquele tempo era melhor porque naquele tempo fluía mais, tinha mais. E o Senhor olhando para a gente dizendo, não, é que só tinha mais. É que tinha corações também abertos para liberar mais, para fazer mais. Agora, a questão é que o Senhor não mudou. Ele continua agindo hoje. Ele continua trabalhando hoje. Ele continua se movendo hoje. Ele continua fazendo coisas hoje. Ele continua. Ele continua. E aí a gente deixa de perceber que Ele está ajudando a gente a erguer alguma coisa. E por que a gente deixa de perceber? Por causa da glória passada. E é aqui que eu tenho que dizer, tem que haver uma virada de chave. Tem que haver uma mudança na mente, senão a gente não faz mais nada, não vive mais nada, não respira mais nada de Deus na vida. A
gente pensa que Deus parou há 3 dias atrás, há uma semana atrás, há um mês atrás, há 2 anos, 3 anos, 4 anos atrás. Deus parou. Parou na derrubada dos seus muros, parou na quebra das paredes do seu santuário, parou quando alguém mexeu com coisas que desestabilizaram você. E eu quero dizer que não! Deus não parou e continua trabalhando. Deus não parou. Deus continua agindo. Deus não parou. Deus continua movendo as mãos dele. A prova disso é que você, diante de crises, tem sido suprido e suprido. A prova disso é que ele tem te ajudado e te dado sementes nas mãos. A prova disso é que ele tem guardado a tua entrada e a tua saída. A prova disso é que ele tem te movido de manhã, de tarde, de noite para as coisas boas que ele tem na sua história. Tem algo se erguendo neste tempo que parece ser um tempo ruim. Tem algo de pé. É que você não está querendo olhar para isso por causa da glória do passado. Você lembra das paredes, lembra do ouro que havia lá, lembra de tanta coisa, mas está esquecendo que o mesmo Deus que operou e proveu lá atrás continua provendo hoje. O mesmo Deus que abriu lá atrás é o Deus que continua abrindo as portas ainda hoje. O mesmo Deus que moveu mãos lá atrás é o mesmo Deus que continua movendo as mãos hoje. O mesmo Deus que fez milagres lá atrás é o mesmo que continua movendo as coisas hoje. E me bandia, bandiara a sui mediada candomova. Dericata como tiatata e obanda a sui andiera da rada candomi mandi o rebas. Ele te colocou nesta manhã aí para receber esta palavra. E o convite dele é para você olhar para o céu com esperança e entender. Tem coisa se erguendo, tem coisa se erguendo. Deus tem provido o que dá para erguer agora, então ergue, ergue, continua olhando para cima e vai erguendo. Deus é o mesmo para fazer além do que você pensa, além do que você imagina. Ele ainda entra em bancos para falar com gente em teu benefício. Ele ainda tira sono de pessoas para falar com gente em teu benefício. Ele ainda continua movendo as mãos dele e realizando coisas que vão além da sua perspectiva humana. Você precisa crer nisto. Ele continua agindo, Ele continua operando, Ele continua movendo as coisas. Há uma necessidade de uma renovação na mentalidade.
realidade. Mas isso só acontece quando a gente olha para cima e lembra que quem fez no passado, quem fez há meses, há anos atrás, continua fazendo na nossa vida. Ele continua, ele não parou, nem vai parar. É por isso que para ele, às vezes ele sabe que precisa confrontar a nossa realidade, para nos colocar diante da realidade que ele tem proposto ou quer para a gente. Então, no capítulo 1 de Ageu que a gente leu, no verso 4, ele confronta esse povo e diz que está preocupado com a mentalidade deles. Ele confronta esse povo e diz que está preocupado com a